Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de encerrar mais um ciclo de leitura coletiva, porque depois de escolher o livro que a gente vai ler conjuntamente, depois de fazer as lives de discussão, eu gosto sempre de fazer um vídeo sem spoilers, para ficar para a posteridade e também para contagem, né, das minhas resenhas. A ideia, eu sempre lembro, é chegar aos 1001 livros, coisa que sabe-se lá quando que eu vou conseguir, mas já estamos na número 326, 27, não me lembro direito, estamos caminhando. Hoje a gente vai falar sobre O Ladrão de Casaca, né, a primeira aventura publicada em livro independente do anti-herói, do ladrão mais querido de todos os tempos e um dos personagens mais icônicos da literatura francesa, Arsène Lupin. Quando eu sugeri essa leitura coletiva agora no mês de julho, muitos de vocês ficaram entusiasmados e muitos ficaram surpresos, porque a gente tem Netflix e a gente vê que tá, né, tão divulgando aí uma série chamada Lupin, que é francesa, que se passa nos dias de hoje. Muita gente até assistiu a série e não sabia que ela era baseada num livro. E eu não sei dizer ao certo se ela é igual ao livro ou se ela só pega ali o espírito da coisa e cria episódios novos. Afinal de contas, ela se passa nos dias de hoje. O Arsène Lupin, ele viveu, quando a história foi escrita, né? Ele viveria ali no começo do século XX, no ano de 1905, mais ou menos. Então não dá para ser as mesmas histórias. E eu até tinha criado a expectativa de assistir pelo menos alguns episódios da série antes de gravar esse vídeo, mas simplesmente não deu, porque durante essa semana, assim, mal tô tendo tempo de ler meus livros, tá passando as Olimpíadas e, assim, por mais que a gente pense que não vai se empolgar, quando começa a Olimpíada a gente se entusiasma e é o que eu tô fazendo, eu tô assistindo boa parte das competições. Então não consegui assistir a série, quase não tenho tempo nessa vida mais pra assistir filme, pra assistir série, enfim, é uma tristeza isso. Mas eu posso falar sobre o livro em si, não sei dizer se o que compensa mais, se é assistir a série ou se é ler o livro. Eu só sei que muita gente topou fazer essa leitura comigo e as reações foram divididas. Entre aqueles que gostaram pra caramba, acharam a leitura leve, divertida, surpreendente, entre aqueles que não entraram na história, acharam mirabolante demais, confusa, com outro ritmo, talvez o pessoal não tenha se sentido assim, né, muito conectado com uma história que se passa numa época em que a maior tecnologia do mundo era usar um aparelho de telégrafo para mandar uma mensagem urgente, ou então quando um carro super possante era aquele que conseguia atingir mais ou menos a velocidade de um trem. E quando uma das cenas de ação mais emocionantes é justamente a corrida de velocidade entre um trem de ferro e um automóvel, que vai imaginando, né, 1905 deve ser aquelas coisas, né, aqueles calhambeque que vão assim chacoalhando. Tem gente talvez que não curta, né, histórias que se passam no ritmo do passado. É muito difícil, evidentemente, para nós que fomos educados com filmes de ação, com filmes regados a efeitos especiais e muito CGI, talvez pra gente seja um pouco difícil de engolir as mirabolâncias narrativas que envolvem as aventuras de Arsène Lupin, mas o fato é que ele é um personagem muito adorado e muito influente até hoje no que se produz em literatura e em cinema e em seriados, especialmente no gênero policial e de espionagem. Para quem não conhece, Arsène Lupin, ele surgiu como uma resposta do mercado editorial francês contra o sucesso de um personagem que estava fazendo sucesso lá na Inglaterra, a grande rival da França, que era justamente Sherlock Holmes. Eu tenho aqui, por exemplo, só um exemplo de um livro de Sherlock Holmes, o livro de Moriarty, que é uma reunião de histórias, de contos, tal, que envolvem Sherlock Holmes, o Dr. Watson, né, o seu escudeiro, e o seu arqui-inimigo, né, o Moriarty. Ele estava fazendo tanto sucesso na Inglaterra e mundo afora que os franceses, né, os editores franceses sentiram a necessidade de vir com uma concorrência, de
né, dar uma resposta literária. E talvez, eu não sei como é que era o mundo, assim, o senso de humor dos franceses naquela época. Eu tenho a impressão de que eles eram um pouco brasileiros, sabe? Eles eram todos trabalhados no deboche, no escárnio. Encontraram uma resposta um homem tão inteligente, tão brilhante, perspicaz e tão capaz de fazer com que as autoridades policiais se sintam burras quanto Sherlock Holmes. A diferença é que esse herói não está interessado em resolver crimes, ele está interessado em cometer roubos. Ele é um ladrão profissional. E a primeira história de Lupin foi publicada numa revista francesa chamada Je sais tout. Aqui a gente tem uma reprodução da capa dessa revista de 1905. Ela foi sucedida por muitas outras histórias que fizeram um imenso sucesso entre os leitores lá na França, e já em 1907 o sucesso levou à publicação do primeiro livro acabado. Talvez, eu não tenho certeza, mas talvez essas histórias aqui reunidas no Ladrão de Casaca sejam os contos anteriores que tenham sido costurados, remodelados, rearranjados para que seguissem uma certa sequência. Mas cada um dos capítulos inclui uma aventura isolada, uma aventura com começo, meio e fim. Todas essas aventuras envolvendo o brilhantismo deste grande ladrão dedicado a cometer os roubos mais espetaculares e a, sobretudo, debochar das autoridades que tentam capturá-lo. Arsène Lupin é irônico, ele gosta de deixar recadinhos provocadores, ele gosta de se deixar apanhar só para depois transformar a sua própria fuga em algo ainda mais espetacular. Ele é um cara que sabe lidar com a mídia, porque não é porque estamos em 1905 que não exista fofoca, mídia, ele só não era blogueiro, né? Mas ele sabe lidar muito bem com a mídia da época, né? Que eram os jornais esses que eram publicados várias vezes ao dia. Quando tinha uma notícia assim muito interessante, ainda tinha edições extra no mesmo dia. Ele sabia como lidar com os jornalistas, ele sabia como implantar informações dentro dos jornais, ele sabia como transformar os seus grandes roubos em causos que iam ser comentados, grandes escândalos que iam virar assunto, que iam ser acompanhados de maneira sensacionalista pelos jornais da época. Então é um ladrão que tem uma característica, apesar dele ser um ladrão, um criminoso, ele é muito gostável. É muito difícil a gente torcer pro Lupin se ferrar, porque ele parece que tá sempre do lado certo das histórias. Ele tem um quê de anarquista, de antissistêmico, né, na escolha das suas vítimas. Ele gosta de escolher aqueles ricos mais podres, milionários, aquelas pessoas arrogantes, aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas muquiranas, sovinas, aquelas pessoas que se sentem melhores do que os outros. Ele nunca vai roubar o pobre coitado que tá indo com dinheiro contado lá pra quitanda comprar a comida das crianças. Ele escolhe os ricos, os industriais, os milionários, os aristocratas. No começo, esse personagem surgiu como uma afronta ao sistema, como um deboche das instituições policiais, judiciárias, penitenciárias da França. Surgiu também como um deboche do próprio personagem do Sherlock Holmes. O Holmes, né, pra quem já leu as histórias, ele não é um cara legalzão, ele não é bonachão, ele é um cara desagradável, né? O Lupin não, o Lupin é um ladrão de casaca, ele gosta de se disfarçar, aí a gente tem um pouco de fantasia, né? Porque os disfarces dele são maravilhosos, ele consegue transformar o seu rosto, as suas feições, ele consegue assumir múltiplas personalidades, ele frequenta os salões, as festas, as casas de campo, os cruzeiros de luxo, ele faz amizade com os aristocratas, ele compartilha das fofocas dos ricos e ele usa essas informações para cometer os seus grandes crimes. No começo ele surgiu com essa característica meio antissistêmica, né? E meio Robin Hood, né? Aquele cara que rouba dos ricos para depois dar aos pobres.
Não que ele saia distribuindo aos pobres, mas ele também às vezes usa o fruto dos seus roubos para ajudar quem tá precisando. Mas consta que, com o passar do tempo, com o sucesso do personagem e os novos livros que foram surgindo com mais e mais aventuras, Lupin foi perdendo um pouco essa característica de debochar das instituições francesas e ficando cada vez mais e mais patriótico, porque a gente está falando de um período anterior à Primeira Guerra Mundial, que foi declarada em 1914. Então, conforme os anos vão chegando ali naquele clima de guerra, aquele clima de nacionalismo muito extremado, né? Rivalidade muito grande contra os alemães, contra franceses, austríacos. As histórias do Lupin vão se adaptando e ele vai ficando cada vez mais um homem brilhante, usando a sua inteligência a serviço dos interesses da França. Dizem também que, com ainda o passar do tempo, com o passar das décadas, essas histórias continuaram a ser escritas até os anos 1940, mais ou menos. Lupin foi modificando a sua característica, né, de ser um ladrão, e foi se tornando um detetive, um cara que sabe pensar como os bandidos pensam e usa a sua inteligência para ajudar a resolver crimes. Existe sempre essa compreensão que fica assim, na superfície, fica bem evidente em todas as histórias e aventuras rocambolescas que a gente vai vendo nesse livro. Lupin é um criminoso, ele é um ladrão, mas ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração, ele é capaz de gestos de generosidade, ele tem um passado, a gente tem uma chance, uma coisa que eu fiquei com muita vontade de saber, será que a gente vai descobrir a história dele, qual foi a infância dele, como ele começou na sua carreira de ladrão? Sim, o livro vai nos mostrando, vai voltando no tempo para mostrar, né, como que ele chegou a se tornar essa pessoa, esse ladrão brilhante. Ele é capaz de amar, de gostar de outras pessoas, ele tem amizades sinceras, uma voz que conta a história dele. No começo a gente não sabe quem tá contando, né? Quem é? Um narrador em terceira pessoa, assim, anônimo, ou ele é um amigo, um personagem que é amigo do Lupin? Com o tempo a gente vai entendendo quem é o narrador que tá contando essa história, a gente descobre que é um amigo de Lupin. Então a gente vai entendendo que ele tem uma malícia, mas é uma malícia do bem, digamos assim. A gente passa esse pano para o personagem do Lupin. Eu queria muito saber de você que assistiu a série, se o personagem lá da Netflix, né, se esse Lupin também é assim tão adorável, se ele também é debochado, se ele também deixa cartinhas provocadoras, se ele gosta de ridicularizar os ricos. Eu queria muito saber, porque eu não sei quando que eu vou ser capaz de assistir uma série outra vez. Eu não tenho tempo pra fazer nada nessa vida. E é isso. Eu tô muito feliz de encerrar mais um ciclo de leituras coletivas. Um livro leve, muito mais fácil de ler do que a leitura anterior, que tinha sido A Montanha Mágica. Alguns disseram nos comentários da nossa live que perto da Montanha Mágica esse livro parece Os Três Porquinhos, de tão fácil. De fato, é verdade. Eu escolhi de propósito uma leitura leve justamente para nos curar da ressaca literária, daquele mergulho filosófico que foi a travessia da Montanha Mágica. Mas agora encerramos mais um ciclo de leitura e eu convido você a participar do próximo, que vai acontecer agora no mês de agosto. Será um clássico da literatura russa chamado Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, publicado mais ou menos na década de 1860. Autor muito influente da literatura russa, um livro bastante importante, que deve ter um grau de dificuldade médio. Ainda não comecei a ler, mas pelo que eu já pesquisei, não é nem tão difícil quanto a Montanha Mágica e nem tão molezinha quanto o Ladrão de Casaca. Assim a gente vai viajando pelos países, já passamos pela Alemanha, pela França, agora a gente vai para a Rússia e em setembro vamos fazer uma leitura coletiva na Itália. Então é legal viajar pelos países. Depois já tá na hora de voltar pro Brasil, né? Vou pensar numa leitura coletiva nacional para o mês de outubro. E dito tudo isso, você já sabe, todos esses livros estão disponíveis para venda na Amazon. Se você comprar usando os links que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo, você ajuda o canal. Uma parte do valor da compra volta para o canal. É uma forma de ajudar esse projeto que já tem quase 6 anos de existência e que tá aqui firme e forte falando de literatura na internet. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais. Bom fim de semana pra vocês. Boa sorte pro Brasil nas Olimpíadas. É o fim de semana final, né?
Já estamos na reta final, já chegamos ao mesmo número de medalhas da Olimpíada de 2016. Ainda temos a chance de ultrapassar, ia ser uma coisa muito boa, que ninguém estava esperando, né? Todo mundo achando que essa Olimpíada ia ser flopada pro Brasil e para todo mundo, mas até que ela tá sendo bem bacana, bem divertida de assistir. Tá sendo um bálsamo, né? Porque enquanto isso, né, o mundo pega fogo. Tchau, gente, até mais.